Boa noite, então. Muitos de nós conhecemos o Sérgio Lopes, que é psiquiatra e divulgador espírita de Pelotas, autor de alguns livros, entre eles este que está aqui na telinha, chamado Código do Monte, onde então ele muito bem trabalha as bem-aventuranças, ou também conhecidas como o Sermão da Montanha. Elas consistem em declarações que Jesus teria proferido e que poderíamos considerar como a mensagem moral à humanidade, ou então um programa de evolução, como nos conta Sérgio Lopes. E assim, então, da primeira à última declaração, todas elas estabelecem uma ordem e têm um sentido progressivo. Jesus, inclusive, as profere do alto de uma montanha. E, nesse sentido, nós também devemos fazer a nossa escalada ao topo desse patamar evolutivo. E na medida em que nós vamos adquirindo virtudes, nós vamos então escalando essa montanha. Sérgio elucida de uma forma também comparando com o nosso corpo físico, de que tem uma correlação com os nossos chakras ou centros de força e que tem uma evolução de cima para baixo, que nós vamos fazer essa correlação também. Então vamos examinar cada uma dessas bem-aventuranças e ver o que elas nos propõem, quais são as virtudes que cada uma denota. A primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui então Jesus solicita a humildade. Naquela época, como ainda hoje, as pessoas mais valorizavam características daqueles que tinham dinheiro, os poderosos, os famosos, mas Jesus diz que não são essas características as mais importantes. Os que tinham valor, diz Jesus, são exatamente os humildes. E a palavra humildade vem de humus, terra, adubo, representado então pelo nosso chakra básico, que é a nossa raiz, aquilo que nos liga à terra. Inclusive, Sérgio Lopes trouxe em sua palestra, que casualmente hoje vai fazer 2 anos, dia 4 de junho, eu tenho anotado aqui, num seminário Medicina da Alma, que eu assisti, considerações então das bem-aventuranças, quando ele traça um paralelo com a parábola da mulher adúltera, né? Parábola em João, capítulo 8, versículos 1 a 11, a mulher adúltera, que a maioria de nós deve conhecer essa parábola. Mas então, a parábola, ela reflete primeiramente sobre os nossos instintos humanos, representados então pelo chakra genésico, e que são então o sexo, a sexualidade e a agressão, a agressividade, características do ser humano provindas da nossa natureza animal, porque nós, como princípio espiritual, fizemos toda uma trajetória pelos reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. Então, essas características animais, elas provêm desse estágio, pelo qual nós passamos até chegar, então, ao hominal. E na parábola, nós temos os homens acusando a mulher adúltera e prontos, então, para atirarem nela as pedras, né? Por ter transgredido a lei, que é o que eles faziam na época, com aqueles que transgrediam a lei, agrediam a pedradas. Mas quando Jesus os acolhe,
ele os acolhe justamente no seu aspecto mais terreno, que são violentos, representados então pelos homens com as pedras nas mãos, prontos para agredir, e na sua sexualidade, representada pela mulher pega em adultério. Os homens ali estavam ansiosos, também nos conta Sérgio Lopes. Queriam afirmar algo, julgando aquela mulher. Mas a ansiedade também é prejudicial, diz o Dr. Sérgio Lopes, pois o ansioso perdeu-se do seu real propósito. E qual seria o nosso real propósito? O de nos amarmos e confiarmos num Pai maior que tudo governa com os seus preceitos divinos, com as suas leis divinas. Todos nós ainda erramos e viemos aqui à Terra para nos melhorar. Mas para isso nós precisamos assumir essa nossa humanidade primitiva. Assumir que ainda somos agressivos muitas vezes. Essa primitividade que aflora em muitos de nós. Voltando à humildade, a humildade pressupõe não termos orgulho. E Jesus entendia que os orgulhosos não poderiam se abrir para o novo, para aprender, pois eles não escutam. Por isso, Jesus criticava tanto os fariseus. Então, a primeira condição para nós crescermos em evolução é sermos humildes, nos abrirmos para novos conhecimentos, para o autoconhecimento, inclusive. E sem nos conhecermos, sem admitirmos as nossas falhas, não podemos crescer, não podemos nos autoconhecer. Não é assim? Entendermos também que todos temos defeitos, que somos ainda falíveis. Preciso é, no entanto, que saímos dessa condição defeituosa, dessa primitividade, para a condição melhor, de mais evolução. E esses, então, são os humildes. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Jesus solicita a resignação. O sofrimento em si, diz Sérgio, não é uma virtude, né? A dor em si, ela não proporciona evolução, mas sim o que fizemos com a dor. Por exemplo, os que estão sofrendo e revoltam-se, os que estão sofrendo e procuram vingança, os que estão passando por problemas e tentando achar culpados, esses não sabem o valor da dor. Não entenderam ainda o que seja de fato a lei de causa e efeito. Porque quando nós entendermos de verdade, só nos resta resignação, né? Diante de todas as dores que a vida nos apresenta. Porque ela não nos apresenta nada em vão e nada gratuitamente. Ela só nos oferece aquilo que faz parte do nosso agir. Resignar também não significa ficar feliz porque se está sofrendo. Jesus fala que serão consolados, ou seja, a felicidade virá mais tarde. E enquanto ela não chegar, nós devemos construir alguma coisa para suportar aquela dor. Aquela dor que não temos como alterar. Ou, se temos como alterar a situação, produzir algo para sair daquela dor, para mudar. Porque muitas vezes os nossos hábitos de hoje é que estão ocasionando as nossas dores.
não necessariamente de outras encarnações, mas também vindas de lá. E ainda, se pensarmos, é na tristeza, na dor que nós operamos o crescimento, a mudança. Quantos de nós não estaríamos aqui hoje aprendendo coisas boas com a doutrina espírita, não fosse a dor? Na hora da dor, é lógico, nós não gostamos dela, mas depois de vencida, de superada, e é para isso que ela serve, para ser superada, nós vamos dizer, foi por causa dela que eu me tornei melhor. E por isso, então, quando Jesus disse, se me amais, guardai os meus ensinamentos, e quando eu me for, pedirei ao meu Pai enviar-lhes um outro Consolador. A doutrina espírita é hoje esse Consolador que fala aos aflitos. Consolados somos pelo esclarecimento que já temos condições de ter. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui Jesus solicita a mansuetude, porque hoje a terra ainda é dos violentos, dos agressivos, dos poderosos, dos astutos, mas a terra passará a ser planeta de regeneração. E aí então só os mansos a herdarão. E psicologicamente, Sérgio Lopes também traça um paralelo. Ele diz que possuir a terra significa possuir a nós mesmos. Quando nós estamos irritados, são as nossas emoções que nos possuem, e com elas as sintonias malfazejas que nós arranjamos. Porém, calmos e serenos, é aí que nós nos possuímos. Nós temos a rédea das nossas vidas. E muitas vezes nós entregamos essas rédeas para tudo quanto é tipo de obsessor, pela irritação, pela brabeza, pela inconformação. Nos apropriamos das nossas emoções quando nos tranquilizamos. Inclusive, entramos daí em sintonia com o plano superior, um plano melhor do que o nosso, e que tem condições de nos auxiliar e nos intuir no caminho ou nas resoluções a tomarmos. Por isso que nós pedimos tanto que sintonizemos para receber essa influência, porque todos nós somos influenciados a toda hora. E do teor dessa influência vai depender o teor dos nossos pensamentos. Hoje temos, então, muita agitação, muito distanciamento entre as pessoas, muita ansiedade. E uma pessoa ansiosa, diz Sérgio, não possui a si mesmo, ela é possuída. E nós entendemos isso. E ainda, somos mansos, olha só que interessante, somos mansos somente quando, de início, já cumprimos os outros 2 degraus. Os primeiros 2 degraus que nós acabamos de falar. Ou seja, quando assumimos com humildade a característica humana de ser falível, de errarmos, e depois quando nós nos resignamos diante das dores, porque nós entendemos de fato que elas são resultados, né, do equívoco do nosso próprio passado, que nós mesmos cometemos. E assim, então, nós teremos como ser mansos, serenos, porque entendemos tudo isso. Fomos humildes e resignados, podemos ser serenos e mansos. Ainda, quando erramos, vem a aflição e com ela as dúvidas. Por quê, né? Por que eu estou passando por isso? Como? E assim, então, na aflição é que os aflitos serão consolados. Porque ao buscarmos sanar as nossas dúvidas, essas dúvidas, surgirá a criação de novos caminhos, soluções. A criação surge através dos conflitos.
Os americanos que têm um adágio popular que diz no pain, no gain, ou seja, sem dor não há ganho. E é assim mesmo que funciona. Sérgio Lopes ainda chama a nossa atenção para dizer que essas 3 primeiras bem-aventuranças são dirigidas à primeira pessoa. Sou eu comigo mesma. Somente eu e mais ninguém pode ser humilde, resignado e manso. Estão conjugadas na primeira pessoa. Muito bem. A quarta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Representado pelo chakra gástrico, que aqui é assim. Fome e sede, na verdade, espirituais nós temos. É o desenvolvimento da necessidade de entrarmos em contato com Deus, com a espiritualidade. Fome e sede espirituais. A virtude a ser desenvolvida aqui é a fé. Nós precisamos, primeiramente, buscar compreendermos a justiça divina e confiarmos em algo maior do que nós, algo que não dá para saber na sua totalidade. Olha a humildade de novo. Como é que eu vou confiar em algo que eu não vejo, algo maior que eu, se eu não tiver humildade, né? Ou seja, confiarmos em Deus e transcendermos, sairmos do nosso mundinho para acreditar e confiar em algo maior. Voltando a lembrar da parábola da mulher adúltera, a parábola da mulher adúltera, ela justamente, a mulher, ela passou a confiar também em Jesus quando ele a absolveu e disse para ela, vai e não voltes a errar. Então, pela primeira vez, possivelmente, ela confiou num homem. Relação eu com Deus. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. No entanto, para nós confiarmos em Deus, nós precisamos, primeiramente, confiarmos em nós mesmos. Então, o que aconteceu ali naquela hora? Quando Jesus liberta, perdoa aquela mulher, ela assim passa a ter confiança nela mesma, né? Ela pensou, mas ele está me perdoando, então eu mereço alguma coisa. Olha só a relação, né? E por quê que ela pôde tomar essa atitude? Por ter humildade e compreender naquele momento que ela era falível. Assim como também eram aqueles homens, todos que erraram. Então ela passou a acreditar, a aceitar o perdão de Jesus como símbolo de que ela mesma poderia confiar em si. Se melhorar, inclusive. E a partir dali ela confiou também nele, no Pai. Em Jesus, aliás. Muito bem. E essa bem-aventurança, diz Sérgio, é conjugada, então, na segunda pessoa. É eu e tu, Deus, né? Sou eu com Deus. Quinta bem-aventurança. Os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A virtude aqui, o perdão. Perdão. E o chakra, o coração. O coração. Misericórdia vem de miser, que significa compaixão. Cord, coração. Então, é ter compaixão pelo coração do outro. Poder perdoar a ofensa que o outro nos faz, sem ressentirmos novamente, sem ficarmos repetindo aquela ofensa. Lembrarmos da lei de causa e efeito e de que nós temos alguma coisa a ver com isso sim, porque do contrário não estaríamos recebendo aquela agressão do outro. A agressão do outro nos é dirigida em função do nosso
arquivo pregresso, do nosso erro do passado, seja ele nessa encarnação ou em outras. Lembrarmos também que que nós erramos, então nós queremos indulgência dos outros, e assim nós temos que ser indulgentes para com o erro do outro. Por que eu devo ser indulgente com o erro do outro? Porque eu vou querer o perdão também. Por exemplo, quando eu já errei em um certo quesito, e eu precisei que alguém me desculpasse, esse erro que eu já cometi, quando alguém faz para mim, é muito mais fácil eu perdoar no outro. Vocês concordam? Quando eu já fiz aquele tipo de erro, como é mais fácil eu perdoar o outro? Mas, na verdade, todos os erros vão ter que ser perdoados. Todos os erros são equívocos, né? E precisarão ser perdoados e corrigidos. Então, o que acontece? Quando o erro é novo para mim, eu quero me vingar, eu me revolto, eu não aceito. Eu sou incapaz, às vezes, de perdoar. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou expiar aquele erro, para que ele se torne comum a mim também, se torne conhecido, para só depois então eu poder perdoar. Para que tudo isso? Isso é sofrimento em vão, né? Isso é ruim, isso é o que chamamos de expiação. Eu sentir na pele o que eu fiz de errado, para que aquilo se torne conhecido e depois eu depois eu recebo isso do outro, mas na verdade é porque eu não conheço ainda. Então, mas se eu aprender com o erro, olhando os erros dos outros, em vez de esperar expiar aquilo em mim, aquilo se tornar conhecido em mim, as coisas ficam mais leves, né? Eu não preciso expiar, eu posso perdoar o meu irmão, sempre. E por isso, então, perdoar tantas vezes, perdoar sempre. E o perdão requer doar de si mesmo, dar a outra face, mesmo para aquele que nos agride. E a outra face é o amor incondicional, né? Não vou condicionar ele a nada, simplesmente vou perdoar. Alguma coisa eu tenho a ver com isso. Sexta bem-aventurança. Os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Fala de ser espontâneo, ter naturalidade, espontaneidade como uma criança. Chakra, olha que interessante, laríngeo, porque é a fala. Sérgio vai nos traçar que aquele que pode falar e expressar-se, que pode se comunicar espontaneamente, verdadeiramente em relação a si mesmo. Ele não mascara, ele não esconde, ele fala candidamente, né? É franco. Também, diz Sérgio, é ser simples e não complicado. Na parábola da mulher adúltera, Jesus improvisou e foi espontâneo para apresentar uma solução diante da inquisição que os homens estavam lhe fazendo. Ele diz simplesmente: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Simples assim. Não foi preciso complicar, tornar complexo com um discurso moralístico, burocratizar por demais as coisas. Nem sempre as coisas complexas são as melhores. Simplifiquemos. Não falar demais. Jesus deixou, inclusive, que os homens tirassem suas próprias conclusões. Não foi preciso um grande e complexo discurso de moral, né? Então, a simplicidade. Sétima, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Fala então do altruísmo, aproximar desiguais, procurar restituir a paz entre as pessoas.
é sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. E quando Jesus falou que não veio trazer a paz, mas a espada, ele se referia a essa arma que é o evangelho do amor. E com esta arma, com o evangelho, é que nós devemos lutar. E na parábola, os homens assim então largaram as suas pedras, que representavam as suas armas, cortaram a sua arrogância, viram-se culpados também e falíveis, mais uma vez falíveis. Jesus fez então aproximar-se os iguais, na verdade, que aparentemente se consideravam diferentes, né? Os homens se achavam diferentes daquela mulher, mas na verdade não eram. E Jesus faz aproximar-se esses dois grupos. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós devemos ser melhores do que nós mesmos. E isso também passa pela característica do pacificador. Não importa como o outro é, o importante é como eu sou, como eu ajo. E a última, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui, enfim, fala da caridade, regido pelo chakra coronário, que é o que nos liga às forças superiores. E quando fizerdes ao teu irmão, é a mim que fazes, disse Jesus. Ou seja, eu estarei contigo nessa hora, quando tu fazes alguma coisa boa para o teu irmão. Caridade significa ter Jesus presente. No entanto, nós precisamos cuidar com aquilo que hoje nós chamamos muitas vezes de caridade, porque a verdadeira caridade, ela é feita espontaneamente, na hora em que ela seja necessária. Inclusive, ela dispensa reconhecimento, elogios e recompensas. Ela traz uma satisfação em si, que se traduz em nosso coração com uma sensação de bem-estar, porque ela está em relação direta com Jesus. Não é caridade aquele sentimento penoso, onde nós achamos que estamos fazendo sempre mais do que os outros, onde nós ficamos reclamando, medindo o quanto mais eu faço e o outro não. Não, o outro nem se mexe. A caridade, ela não julga e ela não condena ninguém. Na parábola, Jesus foi caridoso também, pois ele não fez com que os homens apenas largassem as suas pedras para que tivessem a impressão de que eles também fossem culpados, mas Jesus também não os julgou, e sim os perdoou naquela hora. Perdoou igualmente todos aqueles homens que eram tão culpados quanto a mulher. Nós temos que fazer as pazes conosco mesmo. E quando reconhecemos que somos falíveis, que nós erramos, nós temos condições de fazer as pazes conosco, sem ficar carregando culpa. E aí nós podemos fazer as pazes com os outros. E ainda sobre a caridade, a ciência já nos mostra que as ações no bem, elas ativam uma zona de recompensa no cérebro. É uma zona física de recompensa que o cérebro tem. E esta área está relacionada ao prazer. Existem vários prazeres, mas eles são de duas espécies. Os que transitam na zona de recompensa do nosso cérebro e se transformam permanentemente. E os que passam por essa zona, no entanto, são fugazes, efêmeros e poderíamos até dizer ilusórios, porque eles acabam e nós queremos sempre mais, não ficamos satisfeitos, eles acabam nos viciando
inclusive. São os prazeres que obtemos pelo álcool, as drogas, o orgasmo, o poder, o dinheiro. São prazeres reais, mas eles passam e não satisfazem. Nós estamos falando do prazer da caridade, que é da bondade e tudo mais. O amor verdadeiro, isso traz uma sensação de bem-estar. Isso traz a satisfação real, permanente, duradoura. Portanto, a verdadeira caridade com Jesus, ela nos bastaria. Tá? Então, para resumirmos, concluirmos, seria mais ou menos como essa escala de evolução moral. Nós temos, em primeiro, segundo e terceiro lugar, a humildade, a resignação e a mansuetude. Essas três é nós conosco mesmo. Aí então a fé, que é o transcender de nós para com Deus. E a quinta, sexta, sétima e oitava são de nós para com os outros. Né? O perdão, a simplicidade, ou a naturalidade, o altruísmo e, por fim, a caridade. Sérgio, inclusive, nos observa que sem galgarmos os degraus anteriores, nós, na verdade, não estamos sendo caridosos. Então, olha que trajetória ainda nós temos que fazer, se fora da caridade não há salvação. Né? Então, pensemos nisso, começamos nos perdoando e admitindo nosso lado falível, podendo, então, nos resignar diante das nossas dificuldades, procurando inspiração, fé no alto para nos ajudar, nos sintonizando com aqueles que nos inspiram os caminhos a tomarmos e assim conseguirmos os demais passos para evoluirmos moralmente. Então é esse o recado e que Deus envolva a todos nós com essa habilidade de subirmos os degraus. Obrigado pela atenção.